Oi, muito bem-vindo a mais um tutorial, que é o PCC, agora da matéria História da Educação, do professor Ricardo Mosna. Eu sou Daniele, aluna da Universidade Estácio de Sá, aqui de Salvador, do nosso Polo Gilberto Gil, no STIEP, a nossa conhecida famosa FIB. Esse trabalho traz pra gente, o título que o professor ele sugeriu foi Revisitando a História e Planejando Perspectivas Futuras. O livro ele pediu para a gente escolher de alguma criança em idade escolar. Eu escolhi o livro do 9º ano, Escola Pública, da editora FTD, que é História, Sociedade e Cidadania, com uma linguagem clara e fácil de ser entendida. E outra referência que eu tive que foi essa aqui com a autora Eliane Marta Teixeira Lopes, que é Perspectivas Históricas da Educação. Pense no livro fininho, mas com um conteúdo bárbaro. Se deixar, eu vou falar muito, então eu vou resumir bastante esse meu trabalho, essa minha apresentação, porque quando a gente fala de revisitar a história, aí eu fui bem lá no fundo mesmo, desde os tempos primórdios da época primitiva, onde acontecia a necessidade de ter um líder, até mesmo para direcionar aquele povo, aquele povoado, né, aquela aldeia. Então eles desenvolveram técnicas, metodologias pedagógicas para poder ensinar o povo, até mesmo a ter as próprias leis deles, né? Então vem desde essa era primitiva da história do homem, aí passa pela história antiga, que se diga de passagem que nós temos a evolução da educação, que é uma das características que eu vou falar, que a gente tem as influências europeias fortíssimas na nossa educação, porque tudo vem praticamente de lá. Então era o mundo europeu, que aí depois se expandiu e foi disseminando, né, passando a sua educação pra gente. Aí teve a história da história antiga, depois passa para a história da Grécia, da Roma, vem o medieval, que é a história, né, a história média, da época que teve também das trevas, que é conhecida como a Idade das Trevas. Aí depois vem para a história moderna, que vem o Renascimento, que aí surge o Iluminismo, para dizer que o homem é o centro de tudo, é ele que faz tudo, ele é dono do seu nariz. Aí depois vem para a história contemporânea, e aí vem a nossa história atual depois disso, né? Que aí a gente, rapidinho nos livros, a gente percebe que a história da educação no Brasil dá um início lá na vinda da família real. Como assim? De acordo com os livros, não sou eu que estou dizendo. Que quando a família real veio para o Brasil, eles trouxeram os jesuítas, que foram os responsáveis em alfabetizar. Eles trouxeram essa metodologia pedagógica, alfabetização para os nossos nativos, para o povo que já estava aqui. Com que intuito? Foi o caminho mais fácil deles ensinarem a sua crença, seus costumes, vamos dizer assim, ter a forma mais fácil, né, de manipular o nosso povo, ensinando a sua língua. E para que eles entendessem e que logo adiante eles pudessem ter esse domínio sobre o povo com a língua falada deles, ensinada aqui ao nosso povo. Mas já daí já percebe uma certa desigualdade entre a educação dada aos índios, aos nativos, né, daqui, com os filhos dos colonos. Desigualdade é uma coisa atual, né? Mas começa lá atrás. A história tem um papel fundamental de ser a resposta do presente. As respostas do presente estão lá na história do passado. Então, quando nós vemos essa influência de desigualdade direcionada, a gente vê hoje, nos dias atuais, que é bem presente. Eu fui criada em escola pública e tenho como se diz, respaldo para falar que há uma desigualdade e a gente só percebe lá na frente quando a gente vai competir de igual para igual, que não ocorre. Então é bem desleal a concorrência lá na universidade, uma USP da vida, uma UFBA da vida. Eu vou competir com quem estudou em escola particular, que teve educação privada, né, educação de qualidade,
com os ensinamentos que eu tive na escola pública, que foi uma pincelada, que eu já ouvia, tenho certeza que na escola pública muita gente já ouviu do professor, que o governo não tá nem aí para vocês, eles querem que vocês passem assim mesmo, burros, assim mesmo que eles falavam, sem saber de nada, para que eles continuem no poder. Uma coisa certa, se você continua sem saber, sem entender o que você está estudando, você continua deixando uma corja de políticos, de maus administradores do nosso país lá no poder. Então, ele traz, nosso professor pede para trazer características, né, vamos dizer assim, da pedagogia, das transformações do sujeito. O que a educação envolve? O sujeito e a sociedade. Então, uma das características fortíssimas que a gente pode perceber é uma evolução. É gradativo, é transformação. Com a educação, é capaz de transformar a vida do sujeito e ele influenciar e interferir na vida da sua família. Logo, a sua família sendo influenciada por esse sujeito, as melhorias certamente ocorrerão. Se uma pessoa que entra na universidade, antes ele só ocupava cargos, vamos dizer assim, abaixo do que ele sonhava, do que ele pretendia ter, com a educação, ele já começa a conquistar espaços uma vez que não tinha nem perspectiva, nem imaginava ter acesso com a educação em um nível superior, tendo uma função a qual ele é melhor remunerado, ele consegue adentrar nesses acessos mais amplos e, consequentemente, trazer melhoria para a sua família. A sua família, outra hora, tendo uma melhoria, vamos dizer assim, vão perpetuar, vão ter melhorias melhores do que a dos seus pais, vamos dizer assim, os filhos futuros, né? Então, aquele meio que ele vivia, vamos dizer assim, se ele vivia em um determinado grupo de pessoas menos favoráveis, favorecidas, ele passar a habitar em lugares mais favorável a ele, ou então até com o ponto de vista dele do que é ser favorável, de que é ter uma vida confortável, uma vida bem-sucedida, ele conseguiu transformar sua família vai conseguir transformar outras gerações que virão. Então, vamos ter menos, vamos dizer assim, menos miseráveis, menos pessoas alienadas, só acostumadas com aquilo ali, com a cabeça pequena. Então, a educação, ela traz evolução, transformação constante. Quando lá começou com os nossos filósofos, né, os pensadores, eles já envolviam o indivíduo para entregar o meio em sociedade. Hoje continua assim também. Hoje você aprende, você tem conhecimento e você consegue transformar a sua sociedade, o seu meio de convívio. Ele traz também um dos marcos, ele pede. Então, para mim, hoje é de graça, gente, a educação. A partir do momento da Constituição de 88, que traz um decreto, que é um direito de todos e para todos, educação gratuita, e tinha que ser patrocinada pelo governo, pelo Estado e, consequentemente, pela família. Muda tudo. Porque outrora, antes, era só privilégio dos que tinham poder aquisitivo maior, né? Dos ricos, que seus filhos teriam educação. E os filhos de pobre jamais tinham acesso. Então, com a Constituição de 88, um marco histórico aqui na história do Brasil, traz essa garantia de educação, para todos, é um direito de todos e gratuita, e tem que ser patrocinado, ou seja, investida pelo Estado. Foi um dos marcos. E eu pude observar também que outro marco na história da educação do nosso país é no período do regime militar, onde 3 grupos de pessoas foram perseguidas e massacradas. E uma me chamou a atenção, porque era um grupo de políticos que os militares eles massacravam, eles torturavam, eles não queriam que competisse com eles. O grupo de jornalistas, que era a imprensa,
que eles também caiu em cima. E o grupo de estudantes. Gente, estudantes são uma raça revolucionária, onde os jovens não têm medo, os jovens são destemidos, os jovens têm sonhos, os jovens têm a coragem de dar a cara para bater, eles têm vontade, eles sonham em ter um país melhor, em ter uma condição financeira melhor, em morar em um lugar melhor. Então, era um grupo perigoso, então trazia ameaça. Então, me chamou a atenção, um dos marcos também foi no regime militar, que os estudantes eram perseguidos. Por quê? Porque eles eram uma ameaça, né? Que eram transformadores de opinião, eles iriam fermentar ali o meio que eles estão. Então a educação tem esse poder. E um diálogo étnico é aonde traz a questão social, a questão política de um país e a questão racial. Então a educação consegue romper com essas barreiras e unificar as sociedades, onde o negro ele é respeitado a partir do momento, né, que ele sabe se posicionar, que ele sabe se portar, que ele tem um conhecimento. Uma pessoa menos favorecida, né, vamos dizer assim, uma pessoa pobre, vai ter acesso a partir da educação. Com a educação, ele formado, ele tendo uma posição melhor, ele vai ter privilégios que outrora ele não teria sem a educação. Então, as perspectivas são as melhores possíveis com a educação, que tem um poder transformador do indivíduo e do meio que ele vive. Então, esse é um pouquinho, vou ter que parar por aqui, porque senão eu quero falar muito. Então, um resumo do trabalho, né, que o PCC nos trouxe da história da educação, para mim, vou dar essa pincelada para vocês. Espero que gostem. Então, até a próxima, até o próximo tutorial, próximo vídeo. Se gostarem, dê o seu like, comentem, compartilhem. Bem-vindo ao Aprendiz Acadêmico.